Nesta nossa viagem pela Escandinávia, fazíamos a ligação por ferry entre a Suécia e a Finlândia. No nosso vídeo anterior, falamos sobre todos os aspectos práticos ligados a esta travessia, desde o embarque até à saída do ferry. Neste conjunto de imagens vamos falar como é a vida a bordo. Um buffet ao restaurante para as refeições, os momentos de lazer, de bem-estar. O ferry de facto oferece muito boas condições. E as paisagens que vamos desfrutando das suas janelas são sempre espetaculares. Estávamos a navegar entre dois arquipélagos, o das Ilhas de Estocolmo e o das Ilhas de Turku. E assim se passaram umas agradáveis 8 horas a bordo. Desembarcámos na Finlândia, na vila de Naantali, e logo estacionámos num parque normal. Será que a Finlândia é o paraíso para as autocaravanas? Tínhamos tido uma noite muito tranquila e iniciávamos o passeio pela cidade. A nossa surpresa inicial é que todas as casas eram construídas de madeira. Num país com um clima que por vezes pode ser severo e terem este tipo de construção, haveríamos de descobrir o porquê mais tarde. Passámos pelo posto de turismo e achámos curioso porque, sendo um dia normal de semana, estava tudo extremamente calmo. E curiosamente, esta palavra calma iria acompanhar-nos durante toda esta nossa viagem pela Finlândia. E a verdade é que estávamos muito impressionados com a beleza que todas estas casas nos iam oferecendo. No posto de turismo aconselharam-nos a visitar a igreja local, já vão ver porquê. Estávamos em pleno festival de música e havia ensaios para o espetáculo da noite. Deixámos-nos a ensaiar a Heroica de Chopin e fomos visitar a estátua de Santa Brígida, fundadora desta igreja. Na frente do mar da cidade velha existem vários ancoradores para barcos que nos tempos de verão parecem ficar cheios de veleiros que por aqui arribam. Já desde 1723 que esta é uma estação de férias de renome. E nós continuávamos maravilhados com todo aquele trabalho de madeira que estava patente nestas casas. Quase que pareciam casinhas de bonecas. E também os espaços ajardinados muito bem cuidados. Com o cartão de visita deste país, da Finlândia, Naantali estava a tornar-se uma agradável surpresa. E esta loja com um bric-a-brac que veio despertar a curiosidade da Cristina. Isto era um nunca acabar de objetos. Tínhamos gostado muito desta nossa primeira visita na Finlândia. Estávamos prontos para continuar a viagem. O nosso próximo destino seria a cidade de Turku. Um estacionamento de 15 euros 24 horas, muito perto do autocarro, que nos levava diretamente para o centro da cidade. Aqui vamos nós, no autocarro, a caminho do centro de Turku, para mais uma aventura à descoberta. Desta vez de autocarro. Sempre. Está frio. Está muito frio para andar na bicicleta hoje. E sabem o que é que eles estão a fazer? Olha, vejam. Estou aqui com o Google Maps a ver o percurso do autocarro, quantas paragens faltam. Mais 7 paragens chegamos ao destino. Durante vários séculos, esta cidade foi a capital da Finlândia. Os finlandeses chamavam-lhe o berço da civilização. Foi fundada em torno de um porto comercial que não podem deixar de visitar. Mas a nossa curiosidade era sobre a sua catedral. É considerada a mais antiga da Finlândia e é também um santuário nacional. A sua construção iniciou-se no século XIII. Inicialmente uma igreja católica, foi após a reforma transformada numa igreja para o culto luterano. E se os seus aspectos arquitetónicos nos provocavam curiosidade, o que mais nos interessava era compreender como funciona esta coisa da igreja luterana. É que todas as igrejas têm uma componente social muito intensa. Reparem aqui que tem uma sala para os mais jovens poderem brincar. E todas estas igrejas, para Dinamarca, Suécia, Finlândia, têm um café dentro da igreja. Reflexões que vamos fazendo nesta nossa viagem. Esta cidade de Turku ainda nos reservava uma outra surpresa. É que mesmo junto ao local onde estava estacionada a autocaravana, está também localizado o seu castelo.
Bastou percorrer umas centenas de metros e fomos entrar num outro mundo. O pátio tinha de facto uma arquitetura muito interessante e logo ficámos a compreender que estávamos no ano 1500. Aqui na sala que era considerada a sala de trabalho das mulheres encontramos um pormenor muito curioso. Temos aqui uma janela e junto à janela a configuração que representa um labirinto. O labirinto era considerado da Idade Média como algo difícil de ultrapassar e aqui pensava-se que qualquer alma negativa que entrasse pela janela, ao chegar ao labirinto, não conseguia decifrar a saída, neste caso não conseguiria entrar dentro da sala e protegia as mulheres que aqui viviam e que aqui trabalhavam dos espíritos malignos. Vou ao quarto bem. A Cristina, sempre muito curiosa, acabou por descobrir onde eram as antigas casas de banho do palácio. Nem sei se isto abre. Cristina, como é que te sentes numa privada que já tem quase 400 anos? É interessante, imagino naquela altura como seria. Para já eram mais altos que eu, que os meus pés não chegam abaixo. E imagina agora a quantidade de cagadas que não foram feitas aqui. Estamos na sala do escriba do castelo, aquele que fazia os registros que permitiam para a posteridade ficar a conhecer a vida que aqui existiu. E curiosamente ainda temos nas paredes os nichos onde eram guardados os livros. Mas, mais curioso ainda, este quarto mais tarde foi usado como quarto de hóspedes e aqui residiram várias pessoas. E os nobres que por aqui passavam ganharam o hábito de escrever na parede o seu nome, deixando uma pequena mensagem escrita. Portanto, escrever nas paredes é algo que já vem muito atrás, 1580, 60, 80, 1560, 1580. Peço desculpa de um bocado de eco que a sala faz, mas estamos num castelo do século XVI e, portanto, a acústica é aquela que se é. As curiosidades iam-se sucedendo. Ao visitar a igreja do castelo, fomos descobrir um ex-voto muito interessante, um antigo barco. Certamente um objeto de devoção do antigo marinheiro. Agora acompanhem-me nestas maquetes desde o início do século XII até ao século XVI e ver as transformações que este castelo-palácio acabou por sofrer. Já alguma vez se perguntaram porquê que os castelos medievais têm tantas escadas em caracol? É uma coisa curiosa. Eu vou-vos contar porquê. Reparem que eu sou um atacante. Estou a tentar conquistar o castelo. Estou a subir a escada. Mas eu, para lutar, e luto normalmente com a mão destra, com a mão direita, eu tinha que me encostar a uma zona em que os degraus são muito estreitos. Eu não tenho espaço quase para me equilibrar e tentar lutar. Mas quem defende o castelo da parte de cima, do lado contrário onde eu estou, tem todo o lado direito à disposição dele para me atacar a mim. Portanto, quem ataca o castelo é muito mais difícil do que quem o defende. É esta a razão de haver tantas escadas em caracol nos castelos medievais. E se o interior do castelo era interessante, o exterior não era menos. Reparem naquelas passagens de madeira que permitia ir de sala em sala. Estavam muito bem reconstruídas. E assim terminamos a nossa visita ao castelo em Turco. Aquilo que parecia ser uma visita insípida, que não tinha grande interesse, revelou-se uma viagem através de várias épocas e que foi muito, eu não diria cultural, mas foi muito agradável. Muito agradável. Estivemos 2h30 dentro da visita. E instrutiva porque ficámos a conhecer grande parte do cotidiano de um castelo medieval. É sempre bom, porque visitamos um ou outro castelo e vamos completando de ideias, imagens e conhecimentos que nos permitem cada vez ir absorvendo melhor estes lugares que visitamos. E agora? E agora? Vamos continuar a viagem? Vamos continuar a viagem. E de facto o autocaravanismo é um mundo mágico. Estávamos em Turku e agora estamos em Helsínquia. Nas grandes cidades ficamos quase sempre no parque de campismo. Oferecem mais comodidade e acesso fácil aos transportes públicos, como era o caso deste. Claro que há sempre aquela luta com a máquina para comprar os bilhetes. Mas com calma e boa disposição, tudo se resolve a contento.
Já estávamos munidos dos respectivos títulos de transporte, depois era fixar bem a estação onde tínhamos entrado para no regresso não haver problemas e pouco depois já percorríamos a linha férrea a caminho do centro de Helsínquia. A estação do comboio ou metro que vem do Parque de Campismo fica muito próximo da Praça Central. Neste nosso périplo para as terras da Escandinávia chegámos a Helsínquia. E está na altura de irmos descobrir a cidade. Para já estamos a gostar. Tivemos muita sorte, um dia pleno de sol. É verdade, esta noite choveu bastante. Choveu muito, mas agora não. Agora está um sol lindo e parece que se vai manter assim durante todo o dia. A temperatura está agradável, estão 15 graus. Estamos quase a chegar a 21 de junho, onde vai começar o verão. Hoje é dia 12, mais uns dias e possivelmente chegaremos ao Grande Norte. Mas para já, hoje é dia de visitar Helsínquia. É verdade, vamos? Para entrar na Catedral pagámos 8 euros cada um. Estamos prontos para entrar na Catedral e assistir a um concerto de órgão. Aproveitámos para um pequeno descanso. E as casas de banho da igreja são muito boas, aproveitem. E claro, sempre o inevitável café. Estes cafés no espaço das igrejas é algo que não nos deixa de surpreender. E outra surpresa foram os elétricos de Helsínquia, muito curiosos. E muito perto da Praça Central, onde está a Catedral, vamos encontrar 3 euros a caixa. A cerveja está a quanto, Cristina? 6 euros o litro. 8 euros por litro. Porque eles vendem aos litros. Eles não vendem ao quilo como nós. Bem, o quilo é igual ao litro, mas neste caso é ao litro. Claro que as ervilhas de Portugal também são vendidas ao litro. E depois é uma viagem pela descoberta de cheiros, paladares, aspectos. E o que era mais curioso é que as gaivotas estavam ali à espera. Todas as bancas afixavam um anúncio: cuidado com as gaivotas, aquelas mergulham e roubam o comer das pessoas. Reparem nelas ali todas cegadinhas à espera. Muito mais havia por descobrir. No antigo mercado, junto ao antigo porto, fomos encontrar um espaço que, renovado, mantinha muitas características iniciais. O Oriente ali. Que é comer uma espécie de tostazinha, já é o almoço. É o almoço. É. Depois tem carne de alce. A carne de alce, enfim, mas o que mais me impressionou é que também tinham carne de urso. Estás bem acompanhada, Cristina? Dá um bocado de cheiro. Com tanta oferta não havia como resistir, tivemos que nos render. Em Helsínquia, a comer uma sopa de peixe escandinava, acompanhada com o pão de centeio, que é este pão escuro, que é o que eu adoro o pão de centeio. A Cristina vai comer uma pokeball, que é uma salada com salmão e umas coisas estranhas, que eu não sei o que é. Ainda não descobri O que eu o posso que é. dizer é que a sopa de peixe está espetacularmente gostosa. Leva natas, a sopa, leva cenoura, batata e ervas e salmão. A refeição finlandesa tinha sido muito agradável, mas o trabalho tinha que continuar. E para fazer a digestão, nada melhor do que visitar uma igreja ortodoxa. Estes espaços, com os seus ícones e profusamente decorados, deixam sempre uma impressão muito forte quando as visitamos. Continuemos a nossa visita por esta cidade que tanto nos estava a impressionar. Os seus espaços verdes com as esplanadas sempre cheias. E curiosamente tudo isto tinha um aspecto muito calmo, as pessoas sempre a sorrir,
sempre calmas, muito agradáveis no trato. Parece que este pessoal da Finlândia está de bem com a vida. Ou não fosse este um país que apresenta os melhores índices de qualidade de vida. E como gostamos de arquitetura, não podemos deixar de fazer esta visita. Conseguem adivinhar o que é este edifício em que estamos a entrar? Não, não é um cinema, é uma igreja. Sim, uma igreja escavada na rocha, em forma circular, com uma acústica fantástica, e tudo isto se transformou rapidamente no local de maior visita em Helsínquia. Podemos assistir a um concerto de piano e um outro de órgão. Curiosamente, o organista com quem ficámos à conversa já tinha tocado várias vezes em Portugal. Continuemos o nosso passeio pela cidade, agora a visitar a Estação Central de Caminhos de Ferro. Estes lugares de grande movimentação de pessoas têm sempre uma energia muito especial. Helsínquia revelava-se uma cidade com uma arquitetura muito sui generis e os prédios e lojas com decorações muito cuidadas. E as esplanadas? As esplanadas sempre cheias de clientes. Nas várias horas do dia bastavam uns raios de sol e... Terminamos a nossa visita a Helsínquia no sítio onde começámos, na Praça da Catedral. Depois de andar cerca de 10 km. Mas foi um passeio bonito, foi muito agradável. A pé! Foi um passeio muito bonito, gostámos muito. O que é que tu gostaste mais, Cristina? Eu gostei muito do mercado, que é aqui Onde almoçámos? Almoçamos. Foi muito E giro. gostei muito de visitar uma igreja. Nós visitamos 3 igrejas, uma que é esta aqui, que é a Catedral que está atrás de nós. Uma ortodoxa Visitamos uma ortodoxa que é completamente diferente e a outra e fomos visitar uma outra, fica a 2,5 km daqui, que é escavada na rocha. que é escavada na rocha. Foi muito interessante e tivemos a oportunidade de assistir a 2 concertos, piano e órgão. É verdade? Também ajudou a completar o dia. E agora vamos regressar aos nossos aposentos Vamos para a autocaravana, e esperamos que amanhã a viagem vai continuar vamos apanhar o metro. para o metro. Não é? Adeus, Helsínquia. Até à próxima. Despedimos-nos de Helsínquia e deste vídeo. Mas vamos regressar. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube. Vamos viajar juntos.